Você já parou para pensar o quanto o nosso mundo está cheio de coisas estranhas, coisas que não conseguimos explicar, que desafiam nossa percepção da realidade? Imagine um iceberg. No topo, vemos as pequenas aberrações que nos parecem incríveis, mas à medida que mergulhamos mais fundo, somos confrontados com o que está além da nossa compreensão. E se eu te dissesse que existe um iceberg das estranhezas e que hoje vamos explorar as camadas mais profundas? Prepare-se, porque o que você vai ver aqui, muitos nunca ousaram imaginar. Algumas dessas coisas podem até parecer fictícias, mas e se eu te contasse que muitas delas são reais, ou pelo menos são relatos tão bizarros que acredite se quiser ou não? No final você vai se perguntar: isso é possível? Ou estamos todos apenas vivendo em uma realidade paralela? Nos primeiros degraus desse iceberg, vamos nos deparar com mistérios que parecem inofensivos. Talvez você já tenha ouvido falar de fenômenos como a canção suicida, ou o mortal pé de elefante, a misteriosa ilha de Oak Island, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, exploraremos a primeira camada de um iceberg cheio de mistérios. Desde uma praga que fez pessoas dançarem até a morte, até enigmas matemáticos que desafiam o impossível. Então fique até o final e não perca nenhum detalhe dessa jornada pelo inexplicável. Agora vamos descer para a primeira camada. A praga da dança de 1518, a maldição do ritmo mortal. Imagine uma cidade inteira tomada por uma dança incontrolável, sem música, sem alegria, apenas corpos se contorcendo até a exaustão. Isso aconteceu em Estrasburgo, no ano de 1518. O fenômeno começou com uma mulher dançando nas ruas e, em poucos dias, centenas de pessoas estavam presas nesse transe. Médicos da época culparam o calor do sangue, mas a causa real permanece um mistério. Foi histeria coletiva, um fungo alucinógeno, ou algo que não podemos compreender? O fim do mundo em 2012, o ano que nunca terminou. O ano em que, segundo interpretações do calendário maia, o mundo acabaria. Milhares de pessoas aguardaram o apocalipse. Mas o dia chegou e passou. Ou será que não? Existem teorias que afirmam que a realidade colapsou naquela data e o que vivemos agora é uma simulação. O tempo parece ter ficado mais rápido desde então, não parece? O enigma do número 23, coincidência ou mensagem cósmica? Você já percebeu como o número 23 aparece em diversos contextos? Do nascimento de figuras históricas a eventos marcantes, o número 23 está sempre lá. William S. Burroughs popularizou essa crença e desde então muitas pessoas relatam ver o número em momentos importantes. Seria um padrão do universo ou um truque da nossa mente? A casa mais fina do Líbano, a vingança de concreto. No Líbano, existe uma casa que tem apenas 60 centímetros de largura em seu ponto mais estreito. Conhecida como The Grudge, ela não foi construída para morar, mas para bloquear a vista de um irmão rival, uma arquitetura nascida da vingança e uma prova de como o rancor pode se materializar de formas peculiares. O paradoxo Banach-Tarski criando algo do nada. Agora, prepare-se para uma viagem mental, o paradoxo Banach-Tarski. Segundo esse conceito matemático, é possível dividir uma esfera em partes específicas e, ao reorganizá-las, formar duas esferas idênticas à original. Parece mágica, mas é pura matemática, uma prova de que a realidade no nível mais básico pode ser maleável. Keynes Jawbone, o livro que ninguém consegue resolver, um livro publicado em 1934 que é, na verdade, um quebra-cabeça. As páginas foram embaralhadas e, para entender a história, você precisa reorganizá-las corretamente. O desafio é tão complexo que apenas 2 pessoas conseguiram resolvê-lo até hoje. O autor afirmava que o livro continha um assassinato real codificado. Será que a chave para um crime verdadeiro ainda está escondida nas páginas? Carlos II da Espanha, o rei condenado pela genética. Carlos II foi o último rei da dinastia Habsburgo na Espanha. Sua aparência e saúde eram tão peculiares que muitos acreditavam que ele estava amaldiçoado. Na verdade, ele foi vítima de gerações de casamentos consanguíneos, o que deixou marcas físicas e mentais. Uma prova assustadora de que, às vezes, o poder cobra um preço alto demais. O Enigma Cicada 3003, o chamado das mentes brilhantes.
Em 2012, um enigma apareceu na internet desafiando hackers, criptógrafos e curiosos. Mensagens assinadas pelo misterioso Cicada 3301 prometiam revelar verdades ocultas a quem conseguisse decifrá-las. Ninguém sabe quem estava por trás disso. Uma agência secreta, uma organização independente ou algo mais obscuro? O incidente CSX 8888, o trem fantasma. Em 2001, um trem de carga desgovernado percorreu mais de 100 quilômetros sem maquinista, carregando materiais altamente perigosos. A história foi tão absurda que inspirou o filme Incontrolável. Mas a pergunta que fica é: como algo assim pôde acontecer? Diógenes, o filósofo, que rejeitou a humanidade. Diógenes de Sinope vivia de maneira simples dentro de um barril. Ele desprezava riquezas, convenções sociais e até confrontou Alexandre o Grande. Quando o imperador lhe perguntou se podia ajudá-lo, Diógenes respondeu: sim, saia da frente do sol. Um homem excêntrico ou alguém que compreendeu uma verdade que ainda ignoramos? O caso Donner Party, o horror das montanhas. Imagine estar preso em uma nevasca sem comida, com o desespero crescendo a cada dia. Foi o que aconteceu com a expedição Donner em 1846, quando ficaram presos nas montanhas de Sierra Nevada. A fome extrema os levou a tomar decisões impensáveis. Recorreram ao canibalismo para sobreviver. Uma história real de sobrevivência e horror. O incidente do Passo Dyatlov, a morte sem resposta. 9 alpinistas russos foram encontrados mortos nos Montes Urais em 1959. Alguns estavam descalços, outros apresentavam fraturas internas sem sinais externos de impacto. Havia níveis anormais de radiação em suas roupas. A causa oficial? Força desconhecida. Teorias vão de experimentos militares a fenômenos naturais e até encontros extraterrestres. Até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela montanha, o pé de elefante de Chernobyl, a morte radioativa. No coração da usina nuclear de Chernobyl, após o desastre de 1986, foi encontrado o chamado pé de elefante, uma massa de material radioativo tão letal que apenas alguns minutos de exposição significam morte certa. O mais assustador, essa massa ainda existe, silenciosa e mortal, sob o sarcófago de concreto. A montanha russa da eutanásia, o passeio final. Uma montanha russa projetada para matar. Não é um conto de terror, mas um conceito real criado pelo engenheiro lituano Julijonas Urbonas. A eutanasia coaster foi pensada para proporcionar uma morte indolor por meio de uma sequência de loopings que interromperiam o fluxo sanguíneo ao cérebro, uma criação que levanta questões éticas e arrepios. As cidades fantasmas da China, o vazio urbano, milhares de edifícios, ruas e praças perfeitamente construídos, mas completamente desabitados. Na China, existem cidades fantasmas erguidas por especulação imobiliária. Cidades que parecem cenários de um filme apocalíptico, aguardando uma população que nunca chegou. O que leva uma nação a construir metrópoles inteiras para o nada? A Calçada dos Gigantes, o mistério geológico. Na Irlanda do Norte, uma formação rochosa com milhares de colunas hexagonais perfeitamente alinhadas. A explicação científica fala em resfriamento rápido de lava há milhões de anos, mas as lendas locais contam outra história. Foram os passos de gigantes que moldaram aquela paisagem sobrenatural. Gloomy Sunday, a canção suicida. Domingo Sombrio é uma música húngara dos anos 330, associada a uma onda de suicídios. Relatos indicam que pessoas tiravam a própria vida após ouvi-la. A BBC chegou a proibir sua execução. Teria a melodia realmente o poder de influenciar o estado mental das pessoas? Ou foi apenas uma coincidência trágica? A Guerra dos Chimpanzés de Gombe. O horror na natureza. Jane Goodall documentou algo perturbador. Chimpanzés, nossos parentes evolutivos mais próximos, travaram uma guerra brutal no Parque Nacional de Gombe. Por anos, eles se atacaram em um conflito estratégico, com emboscadas e assassinatos, uma prova inquietante de que a violência não é uma exclusividade humana. Rasputin, o homem que não morria. Grigori Rasputin foi conselheiro da família imperial russa, envenenado, baleado, espancado e finalmente jogado em um rio congelado. E mesmo assim, seus assassinos relataram que ele ainda lutava para sobreviver. O místico que parecia imortal deixou uma aura de mistério e lendas que perduram até hoje. O quarto Hanazono, o lugar proibido. No Japão, há relatos sobre o quarto Hanazono,
uma sala secreta que apareceria em alguns edifícios de Tóquio. Quem entra nela diz ouvir sussurros, sentir mudanças no tempo e, em alguns casos, desaparece sem deixar rastros. Seria uma lenda urbana moderna ou um ponto de ruptura da realidade? Heaven's Gate, o culto que buscava a salvação no espaço. Em 1997, 39 pessoas foram encontradas mortas em uma mansão na Califórnia. Elas acreditavam que suas almas seriam transportadas para uma nave espacial que seguia o cometa Hale-Bopp. O culto Heaven's Gate misturava crenças ufológicas e apocalípticas, e sua história continua a intrigar o mundo. O que leva um grupo inteiro a um ato tão extremo? Tu Hubert Blaine Wolfschlegelsteinhausenbergerdorf Sr., o nome mais longo da história. Imagine ter um nome tão longo que ninguém consegue pronunciá-lo corretamente. Hubert Blaine Wolfschlegelsteinhausenbergerdorf. O senhor ficou famoso exatamente por isso. Mas o que o levou a manter esse nome? Teria sido uma piada ou um segredo familiar guardado sob sílabas intermináveis? Illuminati, a sociedade secreta que nunca morre. Desde o século XVIII, o nome Illuminati é associado a conspirações globais. Seriam eles responsáveis por controlar governos, economias e até eventos históricos? Ou será que tudo não passa de uma histeria coletiva alimentada pela internet? O mistério persiste e as teorias continuam a crescer. Síndrome de Jerusalém, a loucura religiosa na Terra Santa. Em Jerusalém, algumas pessoas sofrem um fenômeno psicológico peculiar. Acreditam ser figuras bíblicas ou mensageiros divinos. A Síndrome de Jerusalém transforma turistas comuns em pregadores fanáticos. O que há de tão especial nesse lugar para despertar tamanha obsessão espiritual? Jonestown, o trágico fim de uma comunidade prometida. Em 1978, mais de 900 seguidores de Jim Jones cometeram suicídio coletivo na Guiana. O evento, conhecido como o Massacre de Jonestown, chocou o mundo. O que começou como uma comunidade utópica terminou em uma tragédia sem precedentes. O poder da manipulação psicológica nunca foi tão evidente. Kowloon Walled City, a cidade sem leis. Uma verdadeira selva urbana, Kowloon, em Hong Kong, abrigava milhares de pessoas em edifícios interligados e caóticos. Era um labirinto onde o crime e a comunidade coexistiam de forma bizarra. Demolida nos anos 90, a cidade deixou para trás lendas e histórias que parecem ficção. O Síndrome de Lavender Town, o som que matava? Reza a lenda que a música de Lavender Town, do jogo Pokémon Red and Blue, causava dores de cabeça, ansiedade e até suicídios entre crianças no Japão. A frequência sonora teria um efeito psicológico bizarro. Verdade ou mito? O medo persiste entre os fãs da franquia. Lanfair Pulgwingil, o nome que desafia a pronúncia. Essa vila no país de Gales possui o nome mais longo do Reino Unido. Lanfair Pulgwingil Gogerish Virndrob Le Lanticilio Gogogosh. Mas por que um nome tão complexo? A explicação é simples. Foi uma estratégia de marketing para atrair turistas curiosos e funcionou. Sonho lúcido, o controle da realidade. Você já percebeu que estava sonhando enquanto dormia? O fenômeno do sonho lúcido permite controlar o enredo dos sonhos. Alguns exploradores do subconsciente afirmam ter encontrado outras consciências nesses sonhos. Seria a mente humana um portal para outras dimensões? Mary Celeste, o navio fantasma. Em 1872, o navio Mary Celeste foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico, sem tripulação e sem sinais de luta. A comida estava intacta, os pertences pessoais no lugar, mas ninguém jamais foi encontrado. O que aconteceu com os tripulantes? Um mistério que desafia a lógica até hoje. O sequestro do sinal Max Headroom. Em 1987, a transmissão de um programa de TV em Chicago foi interrompida por uma figura bizarra usando uma máscara do personagem Max Headroom. O invasor fez declarações desconexas e perturbadoras, e até hoje, ninguém sabe quem foi o responsável ou qual era o propósito daquela invasão. US Airways, voo 1449, o milagre no Hudson. O voo 1549 se tornou conhecido como o milagre no Hudson, após pousar de emergência no rio Hudson, em Nova York, sem uma única fatalidade. O que parecia ser um desastre inevitável tornou-se um feito heróico. Mas o que poucos sabem são os relatos estranhos e as coincidências que cercaram o evento. MKUltra, o experimento secreto do controle mental. Durante a Guerra Fria, a CIA realizou o projeto MKUltra, conduzindo experimentos secretos e antiéticos em seres humanos na tentativa de controlar a mente.
O uso de drogas, hipnose e tortura eram comuns. O que realmente descobriram ainda permanece envolto em mistério. O problema de Monty Hall, um enigma matemático que parece simples, mas desafia a intuição humana. Por que trocar de porta no famoso jogo de probabilidades aumenta as chances de ganhar? Um simples experimento que se conecta a padrões universais e levanta questões sobre nossa percepção da realidade. My Immortal, a fanfic misteriosa. A história My Immortal é conhecida como a pior fanfic já escrita, mas o verdadeiro mistério reside na identidade de seu autor. Seria uma paródia intencional ou o trabalho de alguém com intenções genuínas? Até hoje, a verdade permanece desconhecida. As linhas de Nazca. No deserto do Peru, imensas figuras geométricas e desenhos de animais foram esculpidos na terra há séculos. A precisão e o tamanho dessas linhas levantam perguntas. Teriam sido feitas por civilizações antigas para rituais religiosos ou mensagens para visitantes extraterrestres? Estações de números. Em diversas partes do mundo, transmissões de rádio repetem sequências enigmáticas de números, vozes metálicas e sons perturbadores. Alguns acreditam que são mensagens para espiões, mas o que exatamente estão transmitindo ninguém sabe. A ilha de Oak Island. Essa ilha canadense é famosa por sua cova misteriosa, onde gerações de caçadores de tesouros tentaram encontrar riquezas escondidas. O que há no fundo daquele poço? Ouro, manuscritos antigos ou algo ainda mais estranho? A teoria Paul está morto. Rumores afirmam que Paul McCartney, dos Beatles, morreu nos anos 60 e foi substituído por um sósia. Supostas pistas em músicas e capas de álbuns alimentam essa teoria até hoje. Seria um marketing genial ou algo mais sombrio? Phineas Gage, o homem da barra de ferro. Phineas Gage sobreviveu a um acidente no qual uma barra de ferro atravessou seu cérebro. O fato desafiou a medicina da época e mudou completamente sua personalidade, revelando o papel do cérebro no comportamento humano de uma forma que ninguém imaginava. O basilisco de Rocco, o pensamento proibido. Você já ouviu falar de uma ideia tão perigosa que só conhecê-la pode condená-lo? O basilisco de Rocco é uma dessas teorias. Surgiu em fóruns de discussões sobre inteligência artificial, sugerindo que no futuro uma IA superinteligente poderia punir aqueles que não contribuíram para sua criação. A paranoia foi tanta que o próprio site baniu a discussão. O que mais nos aguarda nessa interseção entre tecnologia e terror? A teoria dos assassinatos do rosto sorridente. Entre 1992 e 2010, corpos de jovens universitários foram encontrados em rios nos Estados Unidos, a maioria atribuída a acidentes ou afogamentos. No entanto, investigadores independentes notaram um padrão perturbador: grafites de rostos sorridentes próximos aos locais. Seria um assassino em série ou apenas coincidência? O mistério permanece enquanto as águas seguem escondendo seus segredos. O enigma do homem de Somerton. Em 1948, um homem foi encontrado morto em uma praia na Austrália, sem identificação, sem sinais claros de violência e com um bilhete no bolso contendo a frase "Tamam Shud", terminado. Teorias apontam para espionagem, envenenamento e até ligações com mensagens cifradas. Até hoje, ninguém sabe quem ele era ou por que morreu. Combustão humana espontânea, fogo do nada. Corpos encontrados queimados, muitas vezes com o ambiente ao redor intacto. A combustão humana espontânea desafia a lógica há séculos. Testemunhas relatam chamas misteriosas surgindo do nada. Seria um fenômeno natural desconhecido ou algo além de nossa compreensão? Os backrooms, um labirinto de pesadelos. Você já teve a sensação de ter saído da realidade, mesmo que por alguns segundos? Os backrooms são uma lenda urbana que descreve um espaço infinito de corredores amarelados, zumbindo sob luzes fluorescentes. Aqueles que acidentalmente saem da realidade podem ficar presos nesse pesadelo sem fim. Verdade ou delírio coletivo? Subways of Your Mind, o trem invisível. Há quem jure ter ouvido trens subterrâneos em cidades sem metrô. Seriam ecos de outra dimensão ou apenas alucinações auditivas? Os Subways of Your Mind intrigam pesquisadores do paranormal e reforçam a ideia de que nossa percepção da realidade é mais frágil do que imaginamos.
O naufrágio do Vasa, o gigante que não navegou. Em 1628, o navio sueco Vasa afundou minutos após zarpar, mesmo sendo uma das maiores e mais avançadas embarcações de sua época. Projetado com grandeza, mas construído com erros fatais, o Vasa é um lembrete de que o excesso de confiança pode levar à ruína. O cerco de Waco, fanatismo e tragédia. Em 1993, uma seita religiosa em Waco, Texas, entrou em confronto com o FBI. O cerco durou 51 dias e terminou com um incêndio que matou 76 pessoas. O evento gerou inúmeras teorias de conspiração e uma reflexão sobre os limites da crença e do poder governamental. A Casa Misteriosa de Winchester. Após a morte de sua família, Sarah Winchester construiu uma mansão caótica, com escadas que levam a lugar nenhum e portas que se abrem para paredes. Acreditava que precisava confundir os espíritos das vítimas das armas Winchester. Seria uma mente atormentada ou uma ligação real com o além. O bug do milênio, o medo do fim digital. À virada do ano 2000, o mundo temia um colapso global devido a um erro de programação. Bancos, sistemas de energia e defesa poderiam falhar. O caos não veio, mas o pânico revelou nossa dependência frágil da tecnologia. E essas foram apenas as primeiras camadas do nosso iceberg das estranhezas. O que você acha? Alguma dessas histórias mexeu com sua mente? Se sim, deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo e, claro, inscreva-se no canal para não perder a segunda parte, onde desceremos ainda mais fundo nesse abismo de mistérios. Ah, e não se esqueça, tem mais um vídeo incrível te esperando na tela agora mesmo. Clique e continue explorando o lado mais estranho e intrigante da realidade.